o licor escondido e a misericórdia que mudou tudo. José era um homem de mãos calejadas, daqueles que carregavam no rosto as marcas de uma vida dura. Aos 58 anos, depois de décadas trabalhando como servente de pedreiro, as dores nas costas o haviam deixado quase inválido. Mas não era só o corpo que doía. Havia algo pior, um peso que ele escondia há anos, o vício. Desde jovem, José bebia. Não era daqueles que ficavam bêbados pelas ruas, mas sim daqueles que guardavam uma garrafinha de cachaça no bolso, tomavam um gole escondido no banheiro do serviço, outro antes de dormir, para aliviar a mente. A família não sabia. A esposa, Dona Maria, achava que era só o cheiro do suor do trabalho. Os filhos, já crescidos, nunca desconfiaram. Até que as dores nas costas obrigaram a parar de trabalhar, e o ócio só aumentou a sede. Foi numa tarde de domingo, quando José já não aguentava mais nem se levantar da cama, que Dona Maria, depois de rezar muito, disse com voz firme: José, hoje você vem comigo na congregação. Não é pedido, é ordem. Ele resmungou, mas não teve forças para discutir. Arrastou-se até o carro velho, sentindo cada solavanco nas costas como facadas. Quando chegaram à pequena sala de cultos da Congregação Cristã no Brasil, José sentiu um misto de curiosidade e desconforto. Não era um lugar chamativo, paredes brancas, bancos de madeira envernizada, irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, as mulheres com saias longas e cabelos presos, os homens de camisa abotoada até o pescoço. Nada de instrumentos, nada de show. Só vozes unidas cantando hinos que falavam de perdão e misericórdia. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigia a reunião com uma Bíblia na mão. José ouviu as palavras, mas no início não entendia direito. Até que começaram as orações. Não eram aquelas rezas decoradas, mas sim clamores sinceros, irmãos e irmãs pedindo a Deus com lágrimas nos olhos. Um irmão ao lado dele colocou a mão em seu ombro e orou: Senhor, este irmão está sofrendo no corpo e na alma. Dá-lhe força, Senhor. Livra-o de todo mal. José sentiu algo estranho. Não era vergonha, não era medo. Era como se alguém tivesse aberto uma janela num quarto abafado. Quando chegou a hora dos testemunhos, irmãos se levantavam e contavam como Deus os havia livrado de doenças, de dívidas, de vícios. Um jovem falou sobre como havia sido libertado das drogas. Uma senhora contou como uma dor insuportável nas pernas havia desaparecido depois da oração. José baixou a cabeça. Ele também tinha algo para contar, mas não tinha coragem. Na semana seguinte, Dona Maria o levou novamente. Dessa vez, José prestou mais atenção. Ouvir os hinos sem acompanhamento musical, só vozes puras, o tocou de um jeito que ele não esperava. Sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. As palavras ecoavam nele. Quando o ancião anunciou que haveria um culto de batismo no próximo domingo, José sentiu um aperto no peito. Eu preciso ser batizado, murmurou para Dona Maria no caminho para casa. Ela o olhou com olhos brilhantes. Então vamos orar por isso, meu amor? Mas José sabia que não podia ser batizado assim, com aquele peso escondido. Naquela noite, depois que todos dormiram, ele pegou a garrafa que guardava debaixo da cama, a última, e a levou para o quintal. Com mãos trêmulas, derramou todo o líquido na terra. Não foi fácil. Cada gota que caía parecia levar um pedaço dele. Quando a garrafa ficou vazia, José chorou. Chorou como não chorava há anos. No domingo do batismo, José estava lá, de pé, diante de todos. O ancião perguntou se ele cria em Jesus Cristo como seu Salvador e se arrependia de seus pecados. José, com voz embargada, respondeu que sim. Quando desceu as águas, sentiu como se algo se quebrasse dentro dele. Não foi só a água que o cobriu, mas uma paz que não entendia. Mas o milagre ainda estava por vir. Naquela mesma semana, José acordou sem dor. Não era uma melhora gradual, era como se as facadas nas costas tivessem desaparecido de uma hora para outra. Levou as mãos às costas, movimentou-se, dobrou-se. Nada. Dona Maria chorou quando ele contou. Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam que a hérnia que o torturava havia desaparecido. No culto seguinte, José se levantou para dar seu testemunho.
Com voz trêmula, contou tudo: o vício escondido, as dores, a garrafa jogada fora, o batismo, a cura. Não havia vergonha, só gratidão. Eu pensei que Deus não ia me querer por causa das minhas falhas, disse. Mas ele me mostrou que não é assim. Não importa o quanto a gente errou, se a gente se arrepende de verdade, ele está pronto para nos receber. O ancião sorriu e disse: Isso é a graça, irmão José. Deus não olha para o nosso passado, ele olha para o nosso coração. Hoje, José é um dos irmãos mais assíduos da congregação. Não falta um culto, ajuda a limpar a sala, visita os doentes. Às vezes, quando algum irmão novo chega com o rosto marcado pela luta, José se aproxima e diz: Eu já estive onde você está. Mas Deus pode mudar tudo. Basta você deixar. E assim, entre hinos cantados à capela, orações fervorosas e a simplicidade daqueles que não precisam de nada além da presença de Deus, José aprendeu a lição mais importante: a misericórdia não tem preço, e a fé verdadeira não depende de nós mesmos, mas daquele que nos sustenta. A congregação cristã no Brasil não promete milagres como espetáculo, mas vive-lhes como realidade. Porque onde há um coração sincero e uma igreja que ora, Deus age. Sempre. E foi justamente numa dessas tardes de sábado, quando o sol batia forte nas paredes brancas da pequena igreja, que José viu algo que o fez lembrar de como Deus trabalha nos detalhes que a gente nem percebe. Um jovem chamado Mateus entrou pela porta dos fundos, cabisbaixo, as mãos tremendo. Não precisava dizer nada, o cheiro de álcool no hálito e os olhos vermelhos contavam a história. Ele tinha ouvido falar que ali as portas estavam sempre abertas, mas não sabia se seria bem-vindo. Afinal, quem ia querer saber de um viciado que já tinha decepcionado até a própria mãe? José estava arrumando as cadeiras quando viu o rapaz. Não hesitou. Aproximou-se devagar, como quem já conhecia aquele peso no peito. Você veio no lugar certo, irmão, disse, com a voz calma. Aqui ninguém pergunta o que você fez. Aqui a gente só quer saber o que Deus pode fazer por você. Mateus tentou disfarçar, mas as lágrimas vieram antes que pudesse segurar. E foi ali, entre um abraço apertado e as palavras simples de José, que ele ouviu pela primeira vez que ainda havia esperança. Naquela noite, durante o culto, quando os irmãos oraram por Mateus, algo mudou. Não foi um raio, não foi um trovão, foi uma paz que ele não sentia há anos. Como se uma corrente invisível se rompesse. E quando ele saiu dali, não estava só. José o acompanhou até em casa, orou com a mãe dele, que chorava de joelhos, e prometeu: a gente não vai deixar você sozinho. A igreja é família. Dias depois, Mateus voltou. Desta vez, sem cheiro de bebida, com um brilho diferente nos olhos. E assim como José um dia aprendeu, ele também estava descobrindo que a transformação não vem da gente, mas de Deus e que às vezes, o milagre começa quando alguém estende a mão e diz: você não está sozinho. A igreja não era um prédio. Era gente. Gente que errava, que caía, que se levantava. Gente que, como José e Mateus, tinha encontrado um lugar onde o passado não definia o futuro. E assim, a história se repetia não porque os problemas acabavam, mas porque Deus, na sua fidelidade, sempre colocava alguém no caminho para lembrar: a misericórdia é maior que qualquer erro. E a fé? A fé era só o começo. Mateus entrou pela porta da Universal com os pés trêmulos, mas o coração firme. Desta vez, não era o desespero que o trazia, era uma esperança que ele não conseguia explicar. Os irmãos o abraçaram sem perguntar, sem julgar, como se soubessem que aquelas lágrimas que ele tentava segurar eram sementes de algo novo. Você mudou, irmão, disse Dona Maria, a mesma que meses antes lhe dera um copo d'água e uma palavra de ânimo quando ele chegou cambaleando. Tem luz nos seus olhos. Mateus sorriu, envergonhado. Não sabia dizer como, mas desde aquele dia em que desabou no altar, algo dentro dele tinha se mexido. As vozes que antes o chamavam para a bebida agora pareciam distantes, abafadas por uma paz que ele não entendia, mas não queria perder. Naquela noite, o pastor falou sobre Jonas, o profeta que tentou fugir de Deus, mas acabou engolido por um peixe cuspido em terra firme, com uma segunda chance. Mateus sentiu como se a história fosse sobre ele. Quantas vezes tinha tentado se afogar nos próprios erros? E ali estava, de pé, respirando de novo. Deus não desiste da gente, disse o pastor, olhando direto para ele, como se soubesse.
Ele nos tira do fundo do poço, mesmo quando a gente acha que não merece. Mateus fechou os olhos e sentiu as lágrimas escorrerem. Não era tristeza. Era alívio. Como se, depois de anos carregando um fardo pesado, alguém tivesse finalmente tirado ele das suas costas. Nos dias que seguiram, ele começou a ajudar na igreja. Primeiro, arrumando cadeiras. Depois, distribuindo folhetos. Não falava muito, mas ouvia. Aprendia. E cada vez que um irmão novo chegava com o olhar perdido, como ele já tinha chegado, Mateus se aproximava e dizia baixinho: Fica. Aqui tem lugar para você. Um dia, sua mãe apareceu na porta da Universal. Magra, de rosto marcado pela preocupação, ela o procurou com os olhos até encontrá-lo ao fundo, ajudando a organizar a sala das crianças. Quando ele a viu, correu. E pela primeira vez em anos, foi ele quem segurou ela, quem sussurrou: Tá tudo bem, mãe? Eu tô bem. Ela chorou no ombro dele, apertando-o como se tivesse medo que ele sumisse de novo. E Mateus entendeu, então, que o milagre não era só dele. Era dela também. Era de todos que, de alguma forma, tinham orado por ele, mesmo quando ele não pedia. A vida não ficou fácil da noite pro dia. Havia dias em que a tentação batia a porta, dias em que as memórias do passado pesavam. Mas agora Mateus tinha algo que não tinha antes, uma família que orava com ele, irmãos que ligavam só para saber como ele estava, um Deus que, contra todas as probabilidades, tinha dito sim quando ele nem merecia. Certa manhã, enquanto ajudava a descarregar caixas de doações para famílias carentes, ele parou por um instante e olhou ao redor. A igreja estava cheia não só de gente, mas de histórias. Cada rosto ali tinha uma batalha, uma queda, uma vitória. Como José, que agora liderava um grupo de homens em recuperação. Como Dona Maria, que superara a depressão. Como o próprio pastor, que certa vez lhe confessara, em particular, que também já tinha sido um homem quebrado. Mateus sorriu. Não era um final de história. Era um recomeço. E o melhor de tudo? Ele não estava sozinho. Nunca mais estaria. Porque na Universal, ele tinha aprendido que milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente vive. E a cada dia, Deus escrevia mais uma página da sua transformação. Mateus nunca imaginou que aquele simples ancinha mudaria tudo. Mas foi assim que começou. Um passo de cada vez, como quem aprende a andar de novo depois de uma queda feia. As noites já não eram mais de solidão e garrafas vazias. Agora, ele passava as tardes no Café com Deus, um encontro semanal na igreja onde as pessoas compartilhavam seus testemunhos enquanto tomavam um café quente. Foi ali que ele conheceu Carlos, um ex-presidiário que, como ele, tinha encontrado na fé uma segunda chance. Carlos lhe disse algo que marcou: Deus não olha para o seu passado, ele escreve seu futuro. E Mateus começou a acreditar nisso. Um dia, o pastor o chamou no escritório. Mateus, a gente precisa de alguém para ajudar no projeto Mãos que Restauram consertar móveis doados para famílias que estão começando de novo. Você topa? Ele hesitou. Não era carpinteiro, não sabia lidar com ferramentas direito. Mas então se lembrou da voz de Deus no culto: confie em mim, mesmo quando não fizer sentido. Ele aceitou. As primeiras semanas foram difíceis. Suas mãos, antes acostumadas a segurar copos de cachaça, agora seguiam as instruções do irmão Paulo, um voluntário paciente que ensinou Mateus a lixar, martelar e envernizar. Cada móvel que saía pronto era como um pedaço dele sendo reconstruído. Uma cadeira que antes estava quebrada ganhava nova vida. Assim como ele. Até que chegou o dia em que uma mulher, com os olhos cheios d'água, abraçou Mateus apertado. Esse berço é para minha netinha, que vai nascer mês que vem. Não tenho como pagar, mas Deus mandou vocês para me ajudar. Foi então que ele entrou. Não era só um berço. Era um propósito. Aos poucos, Mateus passou a liderar o projeto. E não parou por aí. Começou a visitar presídios, levando a mesma mensagem que um dia o salvou: não importa o que você fez. Importa o que Deus ainda vai fazer por você. Sua mãe, que por anos orou por ele em silêncio, agora o via pregando nos cultos da Universal. Seu irmão, que o havia deserdado, sentou na primeira fila quando Mateus deu seu testemunho. E a ex-esposa?
Um dia, ela apareceu na igreja. Não para reclamar, mas para agradecer. Vi nas redes que você mudou. Obrigada por não desistir de ser um homem melhor. Mateus sorriu. Não era mais o homem que entrava na igreja arrastando os pés, com vergonha de si mesmo. Agora, ele caminhava com a cabeça erguida, não por orgulho, mas porque sabia, a graça de Deus o tinha levantado. E o milagre? Não foi só a cura da dependência, nem o emprego estável que conseguiu, nem mesmo a reconciliação com a família. O verdadeiro milagre foi olhar no espelho e não reconhecer mais aquele homem vazio. No lugar dele, estava um servo. Um pai presente, mesmo que à distância, por enquanto. Um filho de Deus que, contra todas as probabilidades, tinha sido restaurado. Porque na Universal, Mateus aprendeu que milagre não é só o que acontece num instante, é o que Deus constrói, dia após dia, em quem decide ficar. E ele tinha decidido ficar. Para sempre. Um ano depois daquela noite em que Mateus entregou sua vida a Deus, ele voltou à mesma igreja, mas dessa vez não era para pedir, era para agradecer. O salão estava lotado como sempre, o coro cantava com força, e o ar cheirava a café e a esperança. Ele se sentou no mesmo banco onde, um dia, tinha chorado sem forças, e agora segurou firme a Bíblia que ganhará do pastor, com as páginas já marcadas de tanto uso. Foi quando viu ela entrar. Uma mulher com os olhos cansados, mas um brilho teimoso de quem ainda acreditava em algo. Carregava uma bolsa surrada e uma criança no colo, um menino de uns 3 anos, que escondeu o rosto no ombro dela ao ver tanta gente. Mateus reconheceu aquele olhar, era o mesmo que ele tinha um dia, medo misturado com uma última faísca de fé. Sem pensar 2 vezes, ele se levantou e foi até eles. Primeira vez aqui? Perguntou, com a voz calma de quem já esteve do outro lado. A mulher assentiu, envergonhada. Eu também cheguei assim, e olha onde estou hoje, disse Mateus, apontando para o altar. Deus não desiste da gente. Nunca. Ela olhou para ele como se estivesse vendo um fantasma, um homem que falava de Deus com tanta certeza, como se tivesse visto milagres de perto. E tinha. Mateus se ajoelhou na frente deles e orou, não com palavras bonitas, mas com a mesma dor que já tinha sentido. Quando terminou, a mulher chorava. O menino, curioso, esticou as mãozinhas e tocou no rosto de Mateus, como se quisesse confirmar que ele era real. Nos dias seguintes, Mateus não saiu do lado deles. Levou-os para o café da manhã da fé, apresentou ao pastor, ajudou a mulher a preencher a ficha do projeto Recomeçar, o mesmo que o tinha tirado das ruas. A cada passo, ele via seu próprio passado se repetir, mas dessa vez com um final diferente. Porque agora ele não era mais o homem que precisava ser salvo. Era o instrumento. Uma semana depois, durante o culto de quarta-feira, a mulher subiu ao altar. Com lágrimas nos olhos, ela contou como tinha chegado ali, desempregada, com o filho doente e as portas se fechando. Mas naquela noite, depois da oração de Mateus, recebeu uma ligação de uma antiga chefe oferecendo trabalho. O menino, que tossia sem parar, acordou no dia seguinte sem febre. Eu não sei explicar, mas algo mudou, ela disse, segurando o filho no colo. Mateus sorriu. Ele sabia. Não era magia, não era coincidência. Era a mesma mão que o tinha levantado agora estendida para mais uma alma. No fundo do salão, o pastor olhava para ele com orgulho não pelo que Mateus tinha feito, mas pelo que Deus tinha feito através dele. Na saída, a mulher apertou sua mão. Como eu posso te pagar? Perguntou. Mateus apenas apontou para o altar. Volte amanhã. E traga mais alguém. Porque ele tinha aprendido que milagre não é só receber, é também se tornar a resposta da oração de outro. E assim, a cadeia não se quebrou. Multiplicou. Mateus, o homem que um dia entrou arrastando os pés, agora caminhava na frente, não como líder, mas como prova viva de que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E na Universal, todos têm vez. Todos têm um recomeço. Basta ficar. Na semana seguinte, o salão da Universal estava ainda mais cheio. Não só a mulher que Mateus tinha ajudado voltou, como trouxe a filha, o genro e 2 vizinhos. Um deles, um senhor de cabelos brancos chamado Antônio, chegava apoiado em uma bengala, com o rosto marcado pela dor de uma artrose que o impedia até de amarrar os sapatos.
Ouvi dizer que aqui as coisas mudam, ele murmurou para Mateus, com um ceticismo que escondia uma esperança frágil. Mateus não respondeu com palavras. Apenas colocou a mão no ombro do homem e o guiou até a fila da oração. Ele sabia que o melhor argumento não era o seu testemunho, mas a presença de Deus naquele lugar. Enquanto esperavam, Antônio olhava ao redor, observando pessoas que, como ele, chegavam quebradas e saíam diferentes. Alguns choravam, outros sorriam, outros simplesmente respiravam aliviados, como se tivessem largado um fardo invisível nos degraus do altar. Quando chegou a vez dele, o pastor não fez perguntas. Não precisava. A dor de Antônio era visível no jeito como se curvava, como se o corpo pesasse mais do que deveria. Em nome de Jesus, essa artrose sai agora, declarou com autoridade, impulsionado não pela emoção, mas pela certeza de que a palavra de Deus não volta vazia. Antônio sentiu algo estranho ou um calor nas juntas, como se óleo quente estivesse derretendo o gelado da dor. Ele tentou mover o pé direito, aquele que há anos não obedecia direito. E, para seu espanto, o pé respondeu. Lentamente, como quem redescobre um membro esquecido, Antônio dobrou o joelho. Depois, deu um passo sem a bengala. Outro. E outro. Os gritos de glória a Deus encheram o salão, mas ele mal ouviu. Estava ocupado demorando-se em um movimento que, para a maioria, era automático, caminhar. Quando olhou para trás, viu Mateus sorrindo, com os olhos brilhando. Não era um sorriso de eu avisei, mas de eu também já estive aí. Naquela noite, Antônio não voltou para casa. Foi direto para a livraria da igreja e comprou sua primeira Bíblia. Preciso entender isso, ele disse ao atendente, segurando o livro como se fosse um mapa para um tesouro que finalmente tinha encontrado. E era. Porque nas páginas daquele livro, e nas reuniões que passou a frequentar, Antônio descobriu que o milagre não era só a cura das suas juntas, mas a restauração da sua fé, aquela que ele tinha enterrado anos atrás, quando a primeira dor apareceu e ninguém soube explicar por quê. Dias depois, foi a vez da nora de Mateus, a jovem que há meses vivia trancada em casa, vítima de crises de pânico tão fortes que chegava a desmaiar. A família já tinha tentado médicos, remédios, até terapeutas, mas nada adiantava. Ela não sai mais do quarto, a filha de Mateus confessou ao pastor, com lágrimas nos olhos. Tem medo até da própria sombra. O pastor ouviu, fez uma oração rápida e disse apenas: traga ela aqui. Não amanhã. Hoje. Eles a carregaram quase no colo, tremendo, os olhos arregalados como se estivessem entrando em um lugar perigoso. Mas quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar, algo mudou. Não foi instantâneo como com Antônio. Primeiro, veio um silêncio. Depois, um suspiro fundo, como se ela estivesse soltar um ar que guardava há anos. E então, as lágrimas. Não de medo, mas de alívio. Eu sinto paz, ela sussurrou, como se estivesse descobrindo a palavra pela primeira vez. Quando saiu da igreja naquela noite, ela não estava curada no sentido clínico. Mas estava diferente. Os medos ainda existiam, mas agora havia algo maior do que eles, uma certeza de que não estava sozinha. E isso, para ela, foi o suficiente para dar o primeiro passo para fora da escuridão. Mateus olhava tudo aquilo e se lembrava do dia em que entrou naquela igreja pela primeira vez, arrastando não só o corpo, mas a alma. Agora, via uma fila de pessoas que, como ele, tinham encontrado não só uma cura, mas um propósito. Antônio, que já falava em abrir um grupo de oração no seu bairro. A jovem, que agora ajudava na recepção da igreja, sorrindo para quem chegava com o mesmo medo que ela já teve. E ele próprio, que de desempregado e doente, agora trabalhava na obra de Deus, levando esperança para quem ainda não sabia que ela existia. Isso aqui não é religião, não, ele disse certa vez para um novo visitante, que olhava tudo com desconfiança. Isso aqui é família. E família não desiste de ninguém. Porque na Universal, Mateus tinha aprendido que milagre não é só o que acontece no altar. Milagre é a mão que segura a sua quando você acha que vai cair. É o abraço que te lembra que você pertence. É a voz que sussurra levanta quando o mundo diz desiste. E assim, a cadeia continuava. Não porque as pessoas eram perfeitas, mas porque Deus é fiel. Não porque os problemas desapareciam, mas porque agora havia alguém para enfrentá-los junto.
E Mateus, que um dia pensou que sua história tinha acabado, agora via que ela estava só começando e que as melhores páginas ainda estavam por ser escritas. O último passo do milagre. Anos depois, Mateus voltou àquele mesmo lugar, mas dessa vez não era um homem quebrado. Trazia consigo um jovem de olhos vazios, tão perdido quanto ele um dia fora. Não tem jeito, irmão, o rapaz murmurou, enxugando lágrimas. Eu já tentei de tudo. Mateus sorriu, porque reconhecia aquela dor. Então, fez o que alguém havia feito por ele, estendeu a mão. Vem. A gente começa de novo. E foi assim, entre risos e lágrimas, que o milagre se completou. Não com trombetas ou luzes do céu, mas com o som de uma porta se abrindo para mais um filho pródigo. Porque o verdadeiro milagre nunca foi a cura instantânea dos problemas, era a coragem de seguir em frente mesmo quando as cicatrizes doiam. Era aprender que Deus não apaga o passado, mas o transforma em ponte para um futuro que, contra todas as probabilidades, existe. A lição que ficou. Mateus entendeu, finalmente, que milagre não é o que tira a tempestade, mas o que nos ensina a dançar na chuva. Não é a ausência de lutas, mas a certeza de que, no meio delas, há mãos que se unem, vozes que oram e um Deus que não desvia o olhar. Sua história não tinha acabado naquele dia de desespero, ela apenas ganhou um novo capítulo, escrito com a tinta da resiliência e a assinatura da graça. E assim, a cadeia continuava. Não porque o mundo fosse justo, mas porque alguém sempre escolheria ser luz. Não porque a dor desaparecesse, mas porque, agora, ninguém precisava carregá-la sozinho. Porque milagre, no fim, é isso, a prova de que nenhuma história está perdida enquanto houver corações dispostos a reescrevê-la.